Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, passando aqui com muita alegria, para refletir alguns minutos, apenas numa expressão que está no Salmo 23, o verso 5, está escrito assim, unges a minha cabeça com óleo. Somente isso, unges a minha cabeça com óleo, é a expressão do salmista Davi nesse salmo tão lindo, tão maravilhoso. Penso eu que seja o salmo mais lido e mais conhecido das Escrituras. Salmo esse amado por protestante, por católicos, espíritas, independente do seu credo religioso. Salmo 23 é um salmo que faz parte do dia a dia de todos aqueles que conhecem um pouquinho de religião. Ele está presente em panos de prata, em quadros, em adesivos, em camisas, enfim. É sobre isso que eu queria falar. Essa fala de Davi, unge a minha cabeça com óleo. No Salmo 23, Davi está apresentando o Senhor Deus como o bom pastor, né? Salmo 23 e João 10:10 tem muita semelhança. É por isso que João 10 é conhecido como o Salmo 23 do Novo Testamento, porque tem muita semelhança. E aqui Deus é apresentado na tipologia de um pastor e o cuidado que o pastor tem com as ovelhas. E Davi está se colocando ali na posição de uma ovelha, bem como todos nós somos ovelhas do sumo pastor. E quando ele diz, unge a minha cabeça com óleo, há um sentido aqui, há um sentido original aqui, né? Há um sentido original. Eu preciso te explicar sobre 5 ferramentas usadas pelo pastor na Palestina para cuidar dos rebanhos. Então o pastor tinha uma capa, o pastor tinha uma funda, o pastor tinha um alforje, o pastor tinha um cajado, um bordão, uma vara, que é tudo a mesma coisa, e o pastor tinha um chifre de azeite que carregava consigo. Esse azeite tinha algumas funções, bem como cada uma desses apetrechos que eu falei aqui. A função do azeite na Palestina no cuidado das ovelhas, para possivelmente limpar e curar feridas de ovelhas que se machucavam. Você vai ver que na parábola do bom samaritano, o azeite é usado para curar as feridas daquele homem que caiu na mão dos salteadores, e o azeite também era utilizado para colocar na cabeça das ovelhas. Por quê? Porque era a forma de proteger a cabeça da ovelha de moscas que viriam para depositar ovos, né, para proliferar na cabeça dela. Então quando a mosca ficava rodeando na frente da ovelha, assim, tentando pousar, né, na cabeça dela, a ovelha ficava agoniada, e a mosca naquela região, naquele ambiente, era algo muito comum. Então a mosca tirava a paz da ovelha, a mosca perturbava a ovelha, a mosca deixava a ovelha desorientada, e se a mosca conseguisse pousar na cabeça da ovelha e depositar ovos, e esses ovos viesse a germinar e virar verme, isso acabava com a vida da ovelha. Era perigoso ela entrar até a óbito. Ela começava a bater a cabeça na parede, começava a bater a cabeça em árvores, saía correndo, na agonia de se livrar daquilo que estava sobre a cabeça. Então o sentido de Davi aqui é, unge a minha cabeça com óleo, nada mais é do que, Senhor, protege a minha cabeça. E é isso que eu quero, o meu desejo nessa reflexão, é que Deus venha proteger a nossa cabeça, venha ungir a nossa cabeça contra as moscas do dia a dia. Permita eu te explicar uma coisa. Na cultura filisteia, na cultura antiga dos panteões era um grupo de deuses, né, politeísta. As crenças antigamente, ainda hoje assim, tem nação que adoram vários deuses. Então é chamado de religião politeísta, formada por um panteão, uma gama de deuses. Então no mundo antigo havia um deus da cultura filisteia, e ele era padroeiro de Ecrom. Esse Deus chamava Baal Zebub, e Baal Zebub, traduzindo para a língua portuguesa, significa o Senhor das moscas.
Então, hoje, quando a gente fala de mosca que quer perturbar, que quer desorientar, você entendeu? Que quer trazer doença para a nossa cabeça, adoecendo, enfermando a nossa mente, nada mais é do que demônios. Aqui, as moscas hoje representam demônios. Então, nós precisamos de cabeça ungida, proteção de Deus, para que os demônios não lancem os seus ovos, para que ele não lance as suas setas de enfermidade, de desânimo, de abatimento, que ele não lance aqueles pensamentos de derrota, de frustração, de desânimo, pensamento de destruição, de amargura. Então, as moscas representam demônios. Davi estava falando assim, unge a minha cabeça. Óleo de unção é tipologia do Espírito Santo, a gente sabe disso. Então, o que nós venhamos pedir para o Espírito Santo ungir a nossa cabeça, blindar a nossa mente contra as investidas das moscas do século 21, demônios. Agora eu preciso orientar alguém aqui nesse vídeo. A gente sabe muito bem que mosca é atraída por lixos. Aonde existe acúmulo de lixo, acontece ajuntamento de moscas. Porque lixo só atrai o que não presta. Não é? Lixo só atrai o que não presta. Lixo atrai barata, atrai rato, atrai uma série de coisas, inclusive proliferação de moscas. Então, qual é o conselho de Deus para nós hoje? Fazer uma limpeza dentro de nós. Põe o lixo para fora. Tira o lixo do teu coração, o lixo da amargura, o lixo do rancor, o lixo da falta de liberalidade de perdão, o lixo que não deixa você caminhar, que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus, o lixo do pecado, que está ferindo a santidade de Deus, e está dando legalidade para a proliferação de moscas, ajuntamentos de mosca, está permitindo que o inimigo tenha acesso à tua mente. A gente precisa fazer uma limpeza, uma manutenção diária na nossa vida. Não está conseguindo tirar o lixo? Faz uma campanha de jejum e oração. Senhor, eu preciso me libertar disso aqui. Isso aqui é um lixo que está me atrapalhando. Talvez está atrapalhando na tua comunhão com os seus irmãos, na comunhão com a tua família. Quem sabe o lixo está atrapalhando no bom andamento do teu casamento, na boa educação dos filhos, numa vida mais confortável diante de Deus, mais agradável, uma vida mais santa, mais consagrada, mais pura, pureza de vida, pureza de pensamento, pureza de coração. Então é necessário tirar a sujeira, fazer a limpeza, porque nada adianta ungir a cabeça com óleo se a casa está suja. Se a casa está suja. Olha, eu acho interessante os ensinamentos do nosso Jesus, porque ele ensina muito para a gente, muito. Jesus, ele tinha a graça de simplificar o profundo e aprofundar o simples. Permita eu usar um exemplo do dia a dia. Por que nós temos na rua onde a gente mora dias específicos para colocar o lixo para fora? Por exemplo, aqui onde eu moro é um dia sim, um dia não, a gente põe o lixo para fora. Mas por que, pastor? Por que, pastor, que precisa dessa manutenção? Para o lixo não se proliferar dentro da nossa casa. Porque se o lixo proliferar, vai ajuntar o que não presta. Então a gente faz uma limpeza na nossa casa física, domicílio, para não atrair sujeira, para não atrair mais sujeira, mais mosca, para proliferar, trazendo doença. Então na vida espiritual é a mesma coisa. Eu tenho um conselho para alguém aqui. Em nome de Jesus, faça uma limpeza interna. E quando que eu tenho que fazer essa limpeza? Todo dia. O que foi que te fizeram que você não consegue perdoar? O que foi que te fizeram que você não consegue se libertar? O que foi que te causaram que está dando legalidade para as moscas vir te perturbar, para as moscas vir tirar sua concentração das coisas de Deus, concentração das coisas que realmente têm valor para Deus, coisas eternas, imutáveis? O que foi que aconteceu? Então nós precisamos fazer uma limpeza todo dia, uma manutenção, colocar os lixos para fora, aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não honra a Deus, aquilo que não exalta a Deus, aquilo que está fora dos padrões
que Deus estabeleceu para a nossa vida. Uma vez com a casa limpa, em consagração, pureza, não é? Aí a gente blinda, aí a gente pede para o Espírito Santo ungir a nossa cabeça com óleo e luta todo dia, porque as moscas estão por aí, jogando seus ovos, tentando colocar coisa na nossa cabeça, tentando colocar sentimento de derrota, de frustração, que a gente nunca vai ser feliz, que Deus não escolheu a gente coisa nenhuma, que nós não somos amados por Deus, que nós não temos importância. Quantas pessoas com sentimento de inferioridade dentro da igreja? Eu não valho nada, ninguém se preocupa comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, e anda frustrado, desanimado, abatido. Pessoas que têm famílias lindas, ministérios, chamado, dons espirituais, que têm propósitos de Deus na vida, mas estão aí sendo guiados pelas influências das moscas. Por isso eu quero te pedir um favor: cuidado com as influências, cuidado com as conversas, porque tem moscas por aí trazendo más conversações, e Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos os nossos costumes estabelecidos pela palavra. Então o meu conselho é que o Espírito do Senhor unja a nossa cabeça com óleo nesse dia, que a nossa mente esteja guardada em Deus, que a nossa mente esteja blindada em Deus, que nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que nós possamos se alimentar das poderosas e maravilhosas promessas do Eterno sobre a nossa vida, ainda que hoje o dia não seja tão bom quanto nós gostaríamos. Quem sabe hoje você está vivendo uma fase difícil da sua existência. Não permita que as moscas coloquem pensamentos na tua cabeça, não permita que as moscas depositem os seus ovos malignos, que contamine a tua mente através de pensamentos negativos. Não permita, porque tudo passa nessa vida, tudo passa. Não há coisa boa que dure para sempre, e não há mal que nunca termine. Mas o que eu penso, isso pode gerar semente para mim. O que eu penso eu alimento, e o que eu alimento produz. Cada um produz aquilo que alimenta. Aquilo que você alimentar na tua mente, isso vai virar uma árvore frutífera, e os frutos vão aparecer. O escritor aos Hebreus, ele vai nos ensinar no capítulo 12 de Hebreus, que não haja em nós nenhuma raiz de amargura, que brotando contamine a muitos, e que faça nos privar da graça de Deus. Então você percebe que a amargura, ela começa com uma raiz, e ela pode brotar, e ela pode proliferar, e ela pode crescer, e ela contamina a um e pode contaminar a muitos. E essas raízes de amargura são terríveis, porque ela pode privar o ser humano da graça de Deus. A palavra privar aí, no sentido original, é impedir. Quando você chega num lugar que tem uma plaquinha assim, lugar privado, você não pode ter acesso, aquilo ali só alguns, só diretoria, só alguns têm, porque é um lugar privado. Então, se o meu coração for um lugar privado da graça, por causa das raízes de amargura, os lixos do dia a dia, que eu não fiz a limpeza necessária, isso vai me separar da graça de Deus. E isso é muito sério. Por que é muito sério, pastor? Porque sem a graça de Deus, ninguém consegue sobreviver. O que seria da igreja sem a graça? O que seria do nosso ministério sem a graça de Deus? O que seria da nossa vida se não fosse a graça de Deus? Graça e misericórdia. Então isso é importante. Por quê? Porque a raiz de amargura, que é o lixo que eu estou falando aqui, que atrai as moscas, ela interfere no meu relacionamento com Deus. Porque se eu estou privado da graça, o meu relacionamento com Deus hoje é por conta da graça. Jesus morreu por nós, e através da graça nós temos acesso a Deus, não é? Paulo disse assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Então olha como o lixo, a raiz da amargura, a falta do perdão, o rancor, o ódio, a inveja, a contenda, ou seja, as obras da carne, ela não apenas interfere no meu relacionamento com o meu irmão, no mundo terreno aqui, ela interfere na minha comunhão com o Espírito de Deus, ela interfere no meu relacionamento com Deus, e aí minha alma começa a atrofiar-se. Eu perco a alegria da salvação, eu perco o desejo de congregar, eu perco o desejo de cantar, eu perco o desejo de ensaiar, eu perco o desejo de ler Bíblia, eu perco o prazer de estar na companhia de irmãos. Por causa de quê? Por causa de um lixo. Então o meu conselho hoje é limpeza interna. E uma vez a casa limpa, oh glória a Deus, as moscas não vão ser atraídas, porque mosca não gosta de limpeza, mosca não gosta de vida consagrada, mosca não gosta de vida pura, de vida santa, de vida íntegra. Mosca, isso não atrai mosca, mas isso atrai a presença do noivo para perto de nós. Oh glória a Deus. Eu lembro de Davi, quando ele caiu com Batseba, ele vai escrever o Salmo de número 51, um salmo de cunho profundo, no momento mais humilhante e vergonhoso da vida do rei Davi. Ele diz assim: Senhor, lava-me com ensope, purifica-me com ensope. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu quero que o Senhor faça uma limpeza, eu preciso de uma limpeza, Senhor. Aleluia. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 23, o mesmo Davi, aleluia, glória a Deus, conhecido como o maior rei de Israel abaixo de Jesus. Então há uma necessidade de uma limpeza, e fazendo essa limpeza, aí há a necessidade de pedir: unge a minha cabeça com óleo, protege minha mente, protege minha cabeça dos dardos inflamados do maligno, protege a minha mente das más conversações, das influências ímpias e pagãs, das influências pecaminosas. Guarda a minha mente. As moscas hoje, elas estão atuando de várias formas, de várias maneiras. É por palavra, é por um vídeo que você assiste, é um filme, é alguma programação, né, na mídia, nas redes sociais, é alguma coisa que você vê na rua, é alguma coisa que você ouve na rua. Elas estão por aí. Mas quem tem a mente blindada com óleo, quem está com a cabeça ungida, ela pode até tentar, mas ela vai encontrar um bloqueio, e não é um bloqueio desse mundo, é um bloqueio espiritual, é um bloqueio vindo diretamente do Senhor da igreja sobre a igreja. Não é que a gente está isento disso. Por exemplo, tem pensamento que nós não conseguimos controlar. Quando você menos espera, você pensou. Mas cabe a mim repreender esse pensamento. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus eu te repreendo o pensamento que não glorifica a Deus. É mosca, é ovo de mosca. Alimentou aquilo ali, meu filho, vai fazer ninho, vai virar miséria. Billy Graham, uma certa feita, uma das falas dele, dentre tantas falas importantes que Billy Graham teve, ele disse assim, que a gente não pode impedir o pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir ele de fazer ninho. Então essa é a minha reflexão nesta manhã. É claro, para quem quer uma vida em comunhão com Deus, uma vida em paz, um coração alegre, que a gente possa viver a palavra a cada dia. Salomão disse assim no livro de Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, mente, da onde procede a saída da vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Fique com essa reflexão do teu servo, pastor Antônio Prado. Oremos. Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor, por esta família, essa família linda, Senhor, que está debaixo da tua graça, e quem sabe está passando um momento difícil, Senhor. Dê sabedoria, dê graça, dê, Senhor, o caminho certo, as atitudes certas, Senhor, para a limpeza necessária, para que, Senhor, a casa possa estar limpa. E uma vez a casa estando limpa, Deus, que o Senhor possa ungir a cabeça de cada um de nós com óleo. Unja a nossa cabeça com óleo, protege a nossa mente, Senhor. Que pensamento de derrota nenhum venha achar lugar em nossos corações. E esta fala que chegou neste coração, que tentou desanimar, bater, entristecer, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Unja a nossa cabeça com óleo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.